Eu me voltarei nesta manhã para o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo de número 17. Mateus, capítulo 5, versículo 17. As palavras do Senhor Jesus Cristo a respeito de seu propósito em relação à lei de Deus. Ele diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Bem, queridos, esse é o nosso ponto de partida nesta manhã para talvez dois estudos a respeito da lei moral e o crente. Esse é o nosso foco nesta manhã, um tema muito importante. Nós queremos gastar talvez 3 estudos a respeito desse tópico, porque ele envolve muitas coisas. Nós, como crentes na palavra de Deus, em particular batistas reformados, somos aquelas pessoas que se veem como indivíduos que estão debaixo da autoridade moral da lei de Deus. Ou debaixo da autoridade da lei moral de Deus, para ser mais preciso. Nós somos pessoas que um dia foram salvas pela graça de Deus. Pela graça, queridos, não por qualquer obra da lei, não por qualquer mérito nosso em particular, mas salvos pela graça de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Tenha você 10 anos de convertido, 30 anos ou 60 anos, você hoje continua ainda salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Nunca pelas obras da lei, mas por meio daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez em relação à lei, tendo Ele cumprido toda a lei de Deus, e por essa graça que Ele cumpriu a lei, em nosso lugar, pelos méritos de Jesus, a nossa fé depositada nele em verdadeiro arrependimento, fomos salvos pela graça do Senhor e permanecemos nesta graça. É por isso que a palavra de Deus afirma que o justificado um dia, ele viverá pela fé nos méritos de Cristo. Fé para a salvação, aquela fé contínua no Senhor Jesus Cristo. Todavia, queridos, como crentes em Jesus Cristo, nós nos vemos e nos posicionamos sob a autoridade da lei moral de Deus. E essa postura que nós temos, ela está em linha com a postura do povo de Deus por séculos. Se você pensa, por exemplo, sobre as grandes confissões de fé do passado, em particular aquela que nós subscrevemos aqui nesta igreja, Confissão de Fé Batista de 1644, editada em 689. Aquilo ali é um resumo daquilo que o povo de Deus creu por séculos. E também nas outras confissões de fé. E eu recomendo a cada crente em Jesus Cristo que tenha um exemplar, uma cópia desta confissão, porque ali está um resumo daqueles principais pontos da fé que nós cremos. Bem, queridos, confissões de fé não são a nossa autoridade, é a palavra de Deus que é a nossa autoridade. Mas essas confissões são um bom resumo e nós podemos ter em nossas mãos para verificar em toda a controvérsia doutrinária aquilo que o povo de Deus crê e tem crido na palavra de Deus. E a Confissão de Fé Batista de 1689, no que se refere à lei de Deus, diz o seguinte: embora os verdadeiros crentes não estejam, debaixo da lei como um pacto de obras, para serem justificados ou condenados por ela, mesmo assim a lei é de grande utilidade para os crentes. Isso porque a lei é uma regra de vida. E lhes informa da vontade de Deus e do dever que lhes cabe, dirigindo e constrangendo-os a caminhar segundo este dever. Você percebe, em outras palavras, embora nós não sejamos salvos por cumprir a lei, jamais conseguiríamos, não pelas obras da lei, mas pela graça de Cristo que cumpriu o nosso lugar. A lei de Deus não é lançada fora, não é anulada, não é obliterada. Ela continua de pé como um padrão de vida para o crente em Jesus Cristo. É um dever a ser cumprido, é obedecida e amada pelo povo de Deus. Mais uma vez, não fomos salvos pela lei ou por méritos próprios, jamais seríamos, mas salvos para as obras da lei. Não salvos por obras, mas para as obras da lei, é o que nos diz Paulo em Efésios capítulo 2. Bem, antes de nós prosseguirmos nesse tema tão tremendo e profundo,
É necessário que nós esclareçamos algo muito importante, porque eu creio que neste ponto é onde acontece a grande confusão entre o povo de Deus. Muitos tropeçam aqui, talvez por não estudarem a palavra de Deus com diligência, comparando Escritura com Escritura. Nós estamos nessa manhã falando sobre a lei de Deus, mas é muito importante esclarecer qual lei nós estamos lidando aqui neste assunto nessa manhã. Porque muitas pessoas, muitos líderes religiosos, professores da religião, pastores, têm confundido o povo de Deus por serem imprecisos em seu ensino. E esse é um grande mal entre pessoas que se colocam atrás de púlpitos para ensinar quando eles se tornam imprecisos em seu ensino. E eles falam sobre a lei de Deus, esse é o termo no vocabulário usado, impreciso de muitos, a lei do Antigo Testamento, termos como esse, mas eles não são específicos a respeito do que estão falando. Talvez por ignorância, ou talvez de propósito por uma agenda pré-estabelecida. Eles não parecem perceber que na palavra de Deus não nos foi dada apenas uma lei, mas várias leis. E nos foi dado nas Escrituras pelo menos 3 tipos de lei. Então, por saírem pregando por aí, escrevendo e respondendo às perguntas que as pessoas lhes enviam de uma maneira imprecisa, esses líderes muitas vezes causam muita tragédia e confusão em igrejas. E eles falam coisas como essa: a lei do Antigo Testamento ficou para trás, a lei de Deus ficou para trás, e coisas parecidas, é coisa do passado. E o crente não está debaixo de nenhuma lei porque está na era da graça, porque a lei passou. Você percebe esse vocabulário solto e impreciso, causando grande confusão? Esse, por exemplo, eu acabei de mencionar, é o argumento usado por alguns líderes incautos para tentarem se livrar de propósito do 4º mandamento, que fala sobre separar um dia entre 7 para o povo de Deus, se dedicar às coisas do reino de Deus. E eles dizem que não é necessário tal coisa porque a lei do Antigo Testamento ficou para trás, nós estamos na era da graça. Mas eles ignoram que Deus deu ao seu povo não uma só lei, mas pelo menos 3 tipos de leis. Na palavra de Deus nós encontramos 3 grupos de leis, queridos. Todas dadas por Deus ao seu povo, Israel, na antiguidade, e também à sua igreja. Nós temos na Bíblia a lei moral de Deus, nós temos a lei cerimonial e nós temos a lei judicial, ou cível. A lei moral é aquela lei que Deus deu, registrando-a nos 10 mandamentos, reveladas em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5. Ela é chamada de lei moral porque ela reflete diretamente o caráter moral de nosso Criador, daí lei moral. A lei cerimonial, contida em ordenanças simbólicas, dado ao povo de Deus na antiguidade, Israel, para adoração, para o serviço, reveladas em vários livros do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Eram símbolos, eram como que recursos visuais que apontavam para uma realidade futura, a vinda do Messias. E quando Cristo veio, tendo cumprido todos aqueles símbolos, essas leis então passaram, ficaram para trás, porque elas foram cumpridas. Essa é a ideia. Então as leis judiciais ou cíveis, dada ao povo de Deus, enquanto essa nação permanecia neste mundo como um Estado nacional, para organizarem seus tribunais, lidarem com crimes e maus feitos, etc. E quando aquele povo passou de cena como Estado nacional, então essas leis deixaram de operar. Todas essas leis foram vividas e cumpridas em perfeição pelo Senhor Jesus Cristo, que nasceu sob a lei, para cumprir a lei, para ser o nosso representante. Ele cumpriu em sua vida e obra a lei cerimonial, porque essa lei apontava para ele todos aqueles sacrifícios, não é? As lavagens cerimoniais, tudo aquilo que era feito no templo, pelo povo de Deus, era um símbolo, um recurso visual, apontando para o Messias. E quando o Messias vem, ele cumpre todos os símbolos e não há mais necessidade dessas leis, então elas passam. Ele cumpriu a lei judicial, como um cidadão de Israel, jamais desobedeceu a lei entre o povo de Deus. E ele cumpriu a lei moral, mas a lei moral permanece. Os 10 mandamentos permanecem. Você percebe 3 tipos de leis. 2 delas, todas elas cumpridas à perfeição. 2 delas permanecendo para trás porque estavam como que conectadas, ligadas ao povo, à nação de Israel.
Mas a lei moral permanecendo até hoje, contida nos 10 mandamentos, para todo sempre, para todo o seu povo, porque esse é o caráter de Deus. Bem, de maneira que causam grande confusão aqueles líderes que falam sobre a lei de Deus, lei do Antigo Testamento, sem especificarem o que estão dizendo, sem diferenciarem o que estão fazendo. É aqui que começa o grande problema. Bem, queridos, a lei moral não foi anulada e jamais poderia ser. Por que as cerimônias judaicas ficaram para trás e a lei moral permanece? O que é de especial na lei moral? Vamos começar com essa pergunta, muito importante. Bem, as leis cerimoniais, como eu disse, eram símbolos sobre realidades vindouras. Você se lembra, recorda dos 5 sacrifícios ali no livro de Levítico? Cada um deles apontava para o Senhor Jesus Cristo. Mesmo os símbolos dentro do templo, esculpido em madeira, representam algo sobre a personalidade, a obra e o caráter do Messias que viria. As lavagens cerimoniais antes de se alimentar do corpo inteiro, tudo isso apontava para a purificação de pecados que seria realizado pelo Salvador ao vir a este mundo. Eram símbolos, serviam como recursos visuais. E assim, com a vinda do Salvador, que cumpriu todas essas coisas, tais símbolos deixaram de ser efetivos. É muito fácil de entender isso. Você está dirigindo para uma cidade, São José dos Campos, por exemplo, e você vê um símbolo, uma placa indicativa, isso é um símbolo, te dizendo São José dos Campos a 30 quilômetros. Isso serve para você, porque está te dizendo que em 30 quilômetros há uma cidade para onde você está se dirigindo. Mas uma vez que você passa essa placa e chega na realidade que é a cidade, a placa não te serve mais, ela ficou para trás. Essa é a mesma ideia dos símbolos da lei cerimonial. Elas ficaram para trás porque elas foram cumpridas. A realidade chegou, para a qual elas apontavam que era Jesus, e nós estamos em Cristo Jesus. Assim nós não estamos mais ligados às leis cerimoniais, nem debaixo da lei cerimonial. Ela passou. Mas a lei moral não. Primeiramente porque a lei moral contida nos 10 mandamentos foi primeiramente escrita por Deus na consciência de Adão, lá no princípio, e de todos aqueles que descendem de Adão. Então, posteriormente, foi registrada nas tábuas da lei, nos 10 mandamentos, escritas pelo próprio dedo de Deus. Você percebe quão diferente é essa lei das demais? Nenhuma lei cerimonial ou judicial foi escrita pelo próprio dedo de Deus, ou nenhuma lei cerimonial ou judicial foi escrita na consciência dos homens, mas a lei moral foi. Isso mostra quão especial e elevada é a lei moral de Deus contida nos 10 mandamentos e porque elas permanecem. De fato, a lei judicial dada ao povo de Deus é uma materialização, uma aplicação da lei moral. Eu espero que essas coisas não estejam soando difíceis para os irmãos. É muito simples. As duas leis, moral e cerimonial, são nada mais do que uma expressão da lei eterna moral. Deixe-me dar um exemplo. Veja as leis civis ou judiciais contra crime, assassinato de todo tipo. Os juízes deveriam lidar com a morte, o assassinato, se não for de propósito aquela morte, cidades de refúgio, todas aquelas coisas. Mas eles estavam fazendo isso entre a nação, entre o povo, lei civil, lei judicial, porque isso é uma expressão do mandamento que diz, não matarás. Assim, as leis civis e judiciais são nada mais do que materialização e expressões da lei moral, porque a lei moral permanece, ela não passa. A lei moral contida nos 10 mandamentos permanece porque ela reflete o caráter de Deus. E ela não foi anulada na vinda do Senhor Jesus Cristo, ela foi cumprida. O Senhor Jesus Cristo não dissolveu a lei moral, não anulou, mas ele confirmou a obrigatoriedade dessa lei contida nos 10 mandamentos. Nós somos salvos pela graça de Deus, eu repito, mas continuamos ainda debaixo da lei moral de Deus, debaixo dos 10 mandamentos. A lei de Deus é o padrão para o crente após a conversão. Assim, queridos, esta lei moral, 10 mandamentos, permanece para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada um daqueles 10 mandamentos, todos eles, incluindo o 4º mandamento, que fala sobre o dever do povo de Deus de separar um dia entre 7 para a adoração contínua do Senhor e voltarmos as nossas vidas, pensamentos, corações para o Senhor, para adoração, para o culto a Deus, para atividades espirituais, para a comunhão do povo de Deus. O Senhor, por esse mandamento, comandou que o seu povo se reunisse e o adorasse e o servisse ao longo das horas desse dia. Para a antiga aliança, para o povo de Deus na antiguidade, que se resumia entre os judeus sobretudo,
Esse quarto mandamento era aplicado no último dia da semana. O sábado era então separado para o exercício e aplicação do quarto mandamento. Para a igreja do Senhor Jesus Cristo, o quarto mandamento, o princípio de um dia em 7, é aplicado no primeiro dia da semana, no domingo, sob o comando de Deus. No quarto mandamento, na lei moral permanente, nós separamos um dia para as coisas de Deus. E esse dia para a igreja cristã é o primeiro dia da semana, é o domingo. E isso é muito importante que esteja claro diante de nós, porque não é mais o último dia da semana. Porque não é mais como os judeus faziam. Porque não é mais o sábado, onde o quarto mandamento é aplicado. Bem, porque o Senhor Jesus, que é o Senhor de todos os mandamentos, e o Senhor do sábado, como ele nos diz, ele tomou aquilo que lhe pertence por direito, este mandamento, e o transferiu, a aplicação dele, do último dia da semana para o primeiro dia da semana, para marcar o início da igreja internacional, se eu posso assim dizer, de Jesus Cristo. Antes, você se recorda que a igreja de Deus se resumia ao povo de Israel e não às outras nações em volta. O povo de Deus, seus eleitos, a sua igreja estava dentro da sociedade de Israel, sobretudo. Com a vinda do Salvador para este mundo, um Salvador para todas as nações, que veio a este mundo pelo berço do povo de Israel. O povo de Israel serviu como um berço para a vinda do Messias. O Messias veio para o mundo inteiro e ele fundou a sua igreja. E assim, queridos, para marcar isto, o início da igreja propriamente dita, é claro que a igreja sempre existiu no Antigo Testamento, salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus antigamente também, para a adoração e o culto do seu povo, de todas as nações em toda parte, o Senhor transfere a aplicação do quarto mandamento do último dia da semana, que era para os judeus sobretudo, agora para o primeiro dia. A bandeira da igreja judaica desce do mastro, e a bandeira da igreja judaica gentia internacional de Cristo sobe ao mastro, e para marcar que agora para a humanidade inteira, transfere-se aquele dia que era particularmente dado ao judeu para um novo dia, o primeiro da semana, para todas as nações. Um dia que marca a ressurreição de Cristo, por isso chamado de o dia do Senhor. Um dia que marca as suas aparições aos seus discípulos, o envio do Espírito Santo, tudo ali está marcado. Oh, quão belo contemplar isso. De que maneira a igreja no início soube dessas coisas, soube desse novo início, soube que deveriam aplicar o quarto mandamento no primeiro dia da semana e não mais no sábado judaico, bem porque o Senhor indicou isso aos apóstolos e aos discípulos, fazendo isso, ressuscitando no primeiro dia, no domingo, aparecendo mais uma vez aos discípulos por várias vezes no primeiro dia da semana, então enviando o seu Espírito à igreja primitiva, como que inaugurando aquela igreja, assim por dizer, naquele primeiro dia da semana. Assim a igreja do Senhor Jesus Cristo passou a reunir-se no primeiro dia da semana. E o princípio do quarto mandamento é aplicado ainda, mas no primeiro dia da semana. Para adorar ao Senhor, a igreja começou logo no primeiro século, na comunhão, no partir do pão na ceia, aprender a palavra, realizar obras de caridade com cunho espiritual, evangelizar congregacionalmente. Nós vemos isso no livro de Atos, as igrejas fazendo exatamente isso. E os apóstolos que estavam vivos na época, e a igreja, em seu início, entendeu a significância de fazerem tudo isso no primeiro dia da semana. Queridos, o primeiro dia da semana, escolhido por Cristo, de sua ressurreição. Por que o primeiro? Porque o primeiro marca o início de algo novo. Cristo Jesus, não mais a antiga aliança, um povo somente, mas a nova aliança com Cristo Jesus. Não foi isso que ele fez em sua última ceia? Novo mandamento. É meu sangue, iniciando ali algo que aponta para a era eterna do povo de Deus. Enquanto o sábado marcava o último dia da semana, também marcando o final de uma era antiga, o primeiro dia marcando o início de uma nova era, marca o início da igreja, o primeiro dia da semana apontando para o início da era eterna, um novo céu, uma nova terra. O último dia da semana judaica marcando o final da era humana nessa dispensação. O final da adoração ritualística, simbólica, física dos sacrifícios. O primeiro dia da semana marcando o início da adoração em espírito e em verdade. Você percebe a necessidade?
de se transferir do último conectado ao judaísmo, o sétimo dia, para o primeiro, o novo início, Cristo Jesus, para todas as nações. São tantos os elementos. Eu fiz uma longa digressão para marcar esse ponto porque é muito importante. Mas deixe-me voltar à lei moral e nós vamos tocar nesses pontos de maneira mais específica sobre o quarto mandamento. Nós estamos lidando nessa manhã com a lei moral e o crente. Eu gostaria de abrir agora em um número de passagens na Escritura que mostram e provam que a lei moral ela é permanente, que a lei moral de Deus é para o seu povo em todas as épocas. Abra comigo em Romanos capítulo 3, versículo 20, primeiramente. Aqui está um texto muito interessante, muito importante. Romanos capítulo 3, esse versículo de número 20. Essas palavras do apóstolo Paulo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que a lei moral é contínua, porque é a lei moral que define o que é pecado. Se a lei cessa, se ela não mais se aplica, se ela não mais está em vigor hoje, então você e eu não saberemos o que é pecado. O pecado deixou de ser definido, deixou de ser exemplificado. Como alguém poderia dizer que a lei de Deus passou? Se você remove a lei, você não sabe mais o que é o pecado. Veja o versículo 7 do capítulo 7. Veja o que ele diz. Capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Essa é uma das razões por que a lei permanece hoje, a lei moral, porque sem ela nós não temos um padrão de saber o que é pecado, embora escrito em nossa consciência, deve ser exemplificado. Capítulo 3 de Romanos, o versículo 28. Paulo diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ninguém será salvo por obras da lei, tentando cumprir a lei de Deus para a salvação, mas as obras da lei permanecem. Versículo 31 do capítulo 3 agora, lá embaixo. Anulamos, pois, a lei, porque não somos salvos por ela? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei é estabelecida, ela permanece. Capítulo 7 novamente, versículo 12 agora. Onde Paulo afirma que a lei moral é santa, ela é justa, ela é boa. Ele diz, e assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, porque é espiritual, não é? É um mandamento espiritual, que significa dizer que é a obra do Espírito Santo nesses mandamentos, e reflete o caráter de Deus, que é Espírito. Versículo 21 desse mesmo capítulo, onde Paulo diz, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, aqui é um crente que está falando, na era da chamada graça, no Novo Testamento, ele está dizendo, no meu interior tenho prazer na lei de Deus. Tenho prazer na lei de Deus. Vejo os meus membros contra outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo tem prazer na lei moral de Deus, nos 10 mandamentos. 1 João capítulo 3 agora. Vamos acabar rápido com essas menções, mas para você perceber a validade dessas coisas. 1 João 3, versículo 3 a 4. A lei permanece. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Observe agora o versículo 4, 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. A lei permanece, porque se ela não permanecesse, uma pessoa ao pecar não seria transgressor mais. Queridos, veja o capítulo 5 agora, versículo 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Esses são os 10 mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A última marca, a marca última de um verdadeiro crente, é que nós amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Nós não nos sentimos feridos,
ou restringidos pela lei, pelos mandamentos de Deus. Nós os valorizamos como padrão e o conselho e a vontade de Deus para o seu povo. Como Paulo tem prazer na lei de Deus, nós também. Aqui estão então apenas algumas passagens, devido ao pouco tempo que nós temos, que relacionam a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, com o crente e a sua permanência até hoje. E a lei moral é perpétua, escrita pelo próprio dedo de Deus, tão diferente da lei civil judaica e da lei cerimonial que passaram. Deixe-me falar por alguns minutos sobre alguns argumentos que são usados por nossos opositores, que desejam denegrir a palavra de Deus e mutilar os 10 mandamentos. Pessoas que não desejam se submeter à lei moral de Deus ensinam outros a não se submeterem. Alguns usam o seguinte argumento: eu não vou me submeter à lei moral de Deus porque isso me restringe, e eu creio na liberdade cristã, porque eu sou livre, eu estou livre da lei mesmo. Então nós somos agora crentes anárquicos, sem a lei de Deus, liberdade cristã. Esse é o argumento usado por muitos. Pastor, o senhor me pede para ser um intendente na igreja e diz que eu tenho que usar uma gravata. Eu não gosto de gravata e por causa da minha liberdade cristã eu não vou usar uma gravata. Mas isso não tem nada a ver com liberdade cristã. Porque a doutrina da liberdade cristã, ela nos ensina que nós somos livres da culpa da lei, libertos de ter que cumprir toda a lei cerimonial e civil para agradar a Deus, sermos salvos. Liberdade cristã se refere à liberdade do domínio do pecado, do governo do pecado, de estar debaixo da tirania do pecado. Liberdade cristã é uma doutrina que fala sobre a liberdade de acesso direto à presença de Jesus Cristo, sem intermediário humano, sem a necessidade de um padre, de um papa ou qualquer coisa do tipo. Liberdade cristã nos diz que você não precisa de uma missa, de um intermediário humano, você tem acesso e liberdade direta a Cristo Jesus. Essa é a doutrina da liberdade cristã. Oh, essa igreja é legalista, eles querem santidade nessa igreja, eles querem se submeter à vontade de Deus, à lei de Deus, querem fazer a vontade de Deus, ter o senhorio de Cristo em suas vidas, mas isso é contrário à minha liberdade cristã. Sou livre para fazer o que eu quero. Não é porque nós amamos a lei de Deus. Fomos comprados por bom preço, e amamos viver e cumprir a lei de Deus. Queridos, os 10 mandamentos são maravilhosos, são tremendos, criados por Deus para proteger o céu. Ninguém entrará ali que não tenha sido santificado por Deus, para proteger o crente do pecado, de colocar barreiras em volta, para nos manter próximo de Deus, que é santo, santo, santo. São de grande proteção, de grande auxílio, de grande conforto essa lei moral do Senhor. A lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma que se inclina ao pecado. Os mandamentos do Senhor são tão preciosos para um crente. Eu espero que você saiba que a lei moral de Deus, ou os 10 mandamentos, não são apenas 10 regras, 10 comandos para fazer ou não fazer 10 coisas apenas. Porque cada um daqueles mandamentos que proíbem algo em particular, de cometer um determinado pecado, cada um daqueles mandamentos, na verdade, proíbe uma família inteira de pecados. Ali está o cabeça de uma família inteira de pecados. Cada uma daquelas proibições, não são apenas 10 regras para não cometer 10 pecados. Cada uma delas representa uma família inteira de pecados. Deixa-me dar um exemplo. Por exemplo, o 6º dos mandamentos, vou tomar apenas um hoje, que fala sobre a proibição do assassinato. Não matarás. Esse mandamento, meus amigos, cobre todas as famílias possíveis de assassinato. Cobre matar a reputação de alguém. Eu creio que eu perdi o ponto. Nós estávamos falando sobre cada um desses mandamentos, cobrindo uma família de pecados. E eles não são apenas regras para 10 pequenos pecados, mas cobre uma família de pecados. O 6º mandamento: não matarás. Esse mandamento ele cobre todas as possibilidades de assassinato. Matar a reputação de alguém está nesse mandamento. A ira
a hostilidade está por trás desse mandamento. Matar o nome de alguém está nesse mandamento. Não tirar a vida de alguém é o princípio da letra da lei. Não pegar uma faca, uma arma, um veneno e matar alguém. Mas o espírito da lei se refere a qualquer possibilidade de assassinato. Assim, todos os assassinatos são proibidos por essa lei, porque cada um desses mandamentos representa uma imensa família de pecados. Você percebe qual mais amplo, mais profundo, mais compreensivo são as leis de Deus? E todos esses mandamentos afirmam as suas qualidades positivas também. As pessoas dizem, esses mandamentos proibitivos de Deus, não faça isso, não faça aquilo. Somente uma pessoa que não nasceu de novo tem uma mentalidade assim. Cada um desses mandamentos reafirma um elemento positivo. Se o mandamento diz não matarás, ele também está enfatizando o contrário disso. E qual é o contrário? Preservar a vida. O mandamento está te dizendo positivamente, preserve a vida dos indivíduos, no trânsito, no trabalho, no ventre, na idade avançada, na sociedade, a reputação, o nome da pessoa. Preserve a vida. Não matarás. Os mandamentos de Deus são maravilhosos, são tremendos. Todos os elementos positivos estão aqui. São tão ricos, tão gloriosos. Será que um crente com a Bíblia em sua mão poderia algum dia afirmar que a lei moral de Deus dos 10 mandamentos cessou? A lei dos mandamentos do Antigo Mandamento passou. A lei de Deus passou. Coisas como essa. Quando nós temos diante de nós um profundo exemplo e padrão para a vida do crente, qual sociedade poderia existir sem essa lei de Deus? Será que a lei de Deus foi anulada com a vinda de Cristo Jesus? Não, queridos. Ele cumpriu e deu a sua lei para a sua igreja. Volte-se comigo a Mateus capítulo 5 mais uma vez. Mateus capítulo 5, versículo 17, porque o nosso tema é a lei moral e o crente. Apenas introduzir o assunto do quarto mandamento em particular. Nós lidaremos com mais detalhes no próximo domingo. Muito importante conhecermos essa obrigação perpétua que nós temos para com a lei de Deus. Mateus capítulo 5 e o versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei, isso é Jesus Cristo falando, ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Isso é algo tremendo, é o Senhor Jesus Cristo aqui falando. Jesus Cristo, Salvador, Ele guardou e cumpriu a lei de Deus moral para todo o seu povo, para todos os seus eleitos, por todos aqueles por quem Ele veio este mundo morrer. Ele cumpriu os símbolos da lei cerimonial, nós vemos no versículo 18, e Ele satisfez toda a lei moral para a salvação de seu povo. Ele nunca jamais quebrantou a lei de Deus. Ele viveu e cumpriu a lei no lugar do seu povo para ser o representante do seu povo. Uma vida perfeita para com a lei, para que a justiça da lei fosse outorgada ao povo de Deus. É assim que Ele nos salva, meus queridos irmãos. Ele cumpre a lei que Deus exige de todo homem e mulher criado por Ele. Jesus cumpre. E então Ele paga pela transgressão de seu povo contra a lei de Deus. Ele paga por isso na cruz do Calvário, sofrendo no lugar deles. Ele vive no lugar deles toda a lei perfeita e se submete a ela para ser um representante do ser humano diante do Pai, daqueles que seriam salvos. Então, pelas nossas transgressões dessa lei, que merece a morte e o castigo eterno, Ele vai à cruz levar sobre si mesmo a morte e o castigo eterno. Ele cumpriu toda a lei. Paga pelos pecados cometidos, sofre no lugar deles, leva a condenação no lugar deles, mas também perceba, Ele faz tudo isso para que a sua igreja viva e obedeça essa lei moral. É dessa maneira que Ele cumpre a lei moral de Deus, do Pai. Vive a lei perfeita em todas as coisas, sofre e morre para pagar pela dívida que nós temos para com o Pai. E então Ele traz à existência pela obra da conversão um povo salvo, que irá esse povo mesmo amar, guardar, cumprir e se submeter à lei de Deus. Ele coloca isso dentro do coração do seu povo. Antes essa lei estava escrita em tábuas de pedra, mas agora foi colocada em nossos corações como? Pelo seu Santo Espírito, que nos foi dado na conversão. E esse Santo Espírito, ele molda a nossa natureza para amar a vontade de Deus e submete a velha natureza, que não quer amar a lei de Deus nem submeter a ela, reduz o poder dessa velha natureza e fortalece a nova natureza para amar. É assim que Ele escreve a sua lei em nossos corações, pelo seu Espírito Santo. Assim, se alguém te dizer o seguinte: esses são os professores imprecisos da palavra de Deus.
O Antigo Testamento me diz que no futuro Deus inscreveria a sua lei no meu coração. Maravilhoso. Então, se eu vejo um desses mandamentos e eu não sinto que eu devo viver esse mandamento, Deus não escreveu isso no meu coração. Já ouvi esse tipo de argumento. Mas muitas vezes, pela desobediência à lei de Deus, a nossa mente se torna insensível à lei de Deus. É por isso que nós desobedecemos. Daí a necessidade do Espírito Santo vir e fazer morrer essa velha natureza mais e mais, para que a nova natureza ame a lei de Deus. Mas eu vou tocar nisso mais uma vez. De modo que todos aqueles que um dia foram salvos pela graça de Deus, Cristo Jesus enviando o seu Espírito, tendo Ele mesmo cumprido a lei moral de Deus, dá agora ao seu povo esta lei. Ele dá à sua igreja a lei moral, todos os 10 mandamentos para serem obedecidos. E esses 10 mandamentos incluem o 4º mandamento, que fala sobre a separação de um dia em 7 para a adoração de Cristo Jesus, para envolvimento em sua obra, para voltar-se às coisas do reino de Deus. Porque o 4º mandamento é parte da lei moral de Deus, então ele é permanente. Você percebe o princípio agora? Porque a lei moral é permanente, porque o 4º mandamento é parte da lei moral, então ele é permanente para nós. O Senhor guardou e cumpriu o 4º mandamento, e morreu e sofreu mesmo por aquelas pessoas que quebrantaram o 4º mandamento para lhes perdoar. Então ele toma esse mandamento e dá para o seu povo redimido nos tempos do Novo Testamento, como todos os outros mandamentos. Bem, nós falamos sobre a lei moral, os 10 mandamentos e o povo de Deus, mas deixe-me tocar em particular nos próximos minutos a respeito do 4º em particular, porque nós vamos voltar a considerar a questão do dia do Senhor e esse 4º mandamento. Bem, o 4º mandamento, irrevogável, como toda a lei moral de Deus. O princípio de um dia entre 7 separado pelo povo de Deus para adoração. Há pessoas, mais uma vez, líderes religiosos, que de alguma maneira tiram o 4º mandamento dos 10 e dizem que esse mandamento não pertence mais ali. Talvez você tenha sido influenciado por esses líderes religiosos. Espero que não. Eles dizem que para o Novo Testamento nós temos apenas 9 mandamentos, e a lei moral de Deus agora é apenas 9, e que o 4º mandamento foi apenas para o povo judeu na antiguidade. Mas esse ponto de vista ele está em direta colisão com o ensino da palavra de Deus e não pode ser sustentado. Primeiro, porque nós já vimos que a lei moral, 10 mandamentos, são permanentes. Eles permanecem para toda a igreja, para todo Israel de Deus por toda a história. Porque é uma expressão do princípio eterno da justiça perfeita de Deus colocada naqueles 10 mandamentos. E assim não pode passar. Foi escrito com o dedo de Deus. Foi colocado na consciência humana e depois registrado, exemplificado nos 10 mandamentos da tábua da lei. Segundo, porque a lei moral de Deus é uma peça inteiriça. Você sabe que é uma peça inteiriça. Uma peça que não pode ser dividida, senão ela perde a função e o significado. Você não pode tomar a lei de Deus em partes. Sim, nós tomamos em partes de uma maneira didática ou pedagógica para pôr a lente em cima de cada um e estudar cada um. Mas o mandamento de Deus é como uma peça inteiriça. Tiago nos diz isso. Abra comigo em Tiago capítulo 2, versículo de número 10. Tiago capítulo 2, versículo de número 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Veja que ele não diz tornou-se culpado daquele ponto, mas tornou-se culpado dos 10 mandamentos de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, esse é Deus que diz isso, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei, de toda a lei. Não apenas do mandamento que diz não cobiçarás, não adulterarás. Você percebe como a lei é una? Se você quebra um, você quebra todas elas, porque é um princípio só. Porque é um Deus só. É aquele que diz, não faça isso. Assim você não pode tomar a lei em parte e arrancar o 4º mandamento dali. Você desmorona toda a lei, perde o significado, perde o sentido. É uma lei una, uma peça inteiriça. Terceiro lugar, porque mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo, nós vimos, ele nos diz que ele veio para cumprir a lei, não mutilar a lei, não destruir a lei. Se você mutilar, você destrói. A completude disso aí. Ele não veio para tirar uma lei das 10, mas para cumpri-la e dar ao seu povo. E nós lemos essas palavras maravilhosas de Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Muito bem, em quarto lugar.
Pense sobre o status do quarto mandamento. Nós aprendemos que um dia em 7 deve ser separado pelo povo de Deus para adoração o dia inteiro. Lembre-se que essa é uma ordenança que ela foi dada ao ser humano no início da criação. Assim, ela não é só judaica, como alguns dizem. O quarto mandamento pertenceu ao povo judeu passou, o quarto mandamento passou. Não. O princípio de um dia em 7 foi dado ao ser humano no início da criação, quando Deus, depois de ter criado todas as coisas em 6 dias, Ele agora cria o dia 7º. Ele não criou nada nesse dia, Ele criou o próprio dia. E cria o calendário de 7 dias e dá ao ser humano um dia de descanso, um dia de celebrar o Criador e a criação, de parar o trabalho secular e se voltar a Ele. Isso é passado por toda a humanidade, e se você observar a história da humanidade, eles sempre pararam um dia para isso, porque isso foi dado por Deus. E toda vez que o ser humano tenta mudar o calendário e criar um calendário de 10 dias, de 15 dias, você vê depressão, suicídio, morte. A Índia fez isso há pouco tempo atrás, Sri Lanka, voltaram atrás. Os países comunistas da Rússia e da China fizeram isso, voltaram atrás. Porque mais do que 7 dias o ser humano não aguenta continuamente. Dado por Deus no início da criação e então incrustado na lei moral de Deus nos 10 mandamentos. Não é um mandamento, o quarto apenas para o povo judeu. Então esse é um argumento falho de que se o povo judeu passou, o quarto mandamento passou. Lei moral, o quarto mandamento permanece ali. Essa é a sabedoria de Deus. Deus criou e abençoou o princípio de um dia em 7. E assim, queridos, deu ao seu povo, juntou a esse quarto mandamento vários elementos cerimoniais e civis para o período em que esse povo de Israel estaria ali na história. Passando o povo de Israel, cumprindo Cristo a lei cerimonial, esse mandamento é como que esvaziado dos elementos cerimoniais e civis, transmitido, materializado agora no primeiro dia da semana para o seu povo, mas o mandamento e o princípio permanecem. Quinto lugar, nós temos a inauguração do dia do Senhor no domingo como uma expressão do quarto mandamento para a igreja no Novo Testamento, algo praticado pela igreja desde o seu início, registrado no livro de Atos, registrado fora da Bíblia na história do povo de Deus, nos pais da igreja, você vê isso o tempo todo. Meus queridos, de modo que o quarto mandamento é integrante da lei moral de Deus, dada ao seu povo, não pode ser removido pelos 10 mandamentos, deve ser amado e cumprido como cada um dos 10 mandamentos. É certamente terrível que representantes do Senhor, pastores, se oponham a um dos 10 mandamentos permanentes de Deus e encorajem o povo de Deus à transigência espiritual contra o seu Deus. Em que dia nós vivemos? Grandes nomes no meio evangélico agindo dessa maneira. Outras pessoas dizem o seguinte, eles disseram primeiro, esse é o argumento, não é parte do povo de Israel, o povo de Israel passou, então o quarto mandamento passou, nós já vimos que isso foi dado no início. Segundo, eles dizem isso não está na minha consciência, guardar um dia em 7. Não matar, não roubar, está. Mas guardar um dia em 7 não está na minha consciência, então eu não posso cumprir. Esse é o argumento para se remover o quarto mandamento. Eles dizem que se isso fosse um mandamento moral, então estaria escrito no coração e na consciência de todas as pessoas, como os outros demais. Não matar, não roubar, não adulterar. E porque não está na minha consciência, não é um mandamento da lei moral, era cerimonial apenas, ficou para trás. Bem, mas queridos, essa é uma maneira muito duvidosa, não é? De se estabelecer na palavra de Deus se uma coisa é verdadeira ou não. É uma maneira muito duvidosa de se estabelecer se um mandamento é moral e permanente ou não, porque isso eleva a aprovação humana acima da palavra de Deus. Esse é o grande erro do pentecostalismo, por exemplo, que eleva a experiência, eu passei por isso, eu senti isso, acima do que a Bíblia diz. Assim muitos elevam a experiência, o sentir humano, acima da palavra de Deus. Desde quando foi um princípio válido de interpretação fazer tomar os nossos sentimentos subjetivos como um juiz sobre a Escritura, medir a Bíblia pela régua do sentimento? Desde quando nós temos agido assim ou vivido assim como igreja? Bem, desde pouco tempo. Desde pouco tempo, na verdade. Quando muitos teóricos liberais e pastores influenciados por tantas ideias estranhas têm tomado púlpitos em todo lugar. A realidade é que se você desobedece habitualmente qualquer um dos mandamentos morais de Deus, então esses mandamentos são atenuados e apagados da consciência, especialmente em uma cultura de desobediência que nós vivemos em nossos dias. É uma bem conhecida resposta dos puritanos, na verdade, essa afirmação de que o quarto mandamento não é moral porque não está gravado na consciência, é que eles diziam, isso é muito bom, que Adão precisou ser informado a respeito do dia de descanso, do sabá. Ainda embora, sem dúvida, antes do pecado, ele possuía uma consciência moral excelente, melhor do que a nossa.
E ainda assim ele precisou ser informado. Lhe foi dito sobre a necessidade desse dia. Em outras palavras, essa é uma lei moral tão excepcional pelo fato de que ela precisa ser proclamada para que seja introduzida na consciência humana. Então não é questão de porque eu não sinto, eu não devo cumprir. Ela deve ser anunciada como os demais. Por isso que Deus escreveu com seu dedo em tábuas e deu ao povo para verem, cumprirem. E colocou em sua palavra. A essência vital do quarto mandamento é tão maravilhosa. O decreto de Deus na criação, posto nos 10 mandamentos, lei moral permanente para todo o seu povo, reflete o caráter de Deus, deve sempre existir ao longo de toda a história deste mundo um dia separado para comemorar o Criador e parar e refletir sobre ele. E isso é para toda a raça humana, não é só para o povo de Deus. Deve continuar sempre existindo ao longo de toda a história um dia no calendário humano separado para adoração, para instrução na palavra de Deus, para a obra do Senhor. Deve haver sempre um dia no calendário até o final separado para se proclamar congregacionalmente salvação, evangelismo, reunir as crianças, proclamar o evangelho aos adultos, ter comunhão em Cristo, evangelizar as pessoas. Deve continuar sempre, até o final dos tempos, esse é o decreto de Deus, a existência de um dia de descanso para todos os trabalhadores, para que eles também possam se beneficiar do propósito de Deus. Não é só para o crente, esse princípio está em Deuteronômio capítulo 5,14, veja o que diz: para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, judeu. Você percebe? É por isso que nós desencorajamos as pessoas a fazerem compras no domingo. Se não for uma questão de emergência, obviamente. Ou ir no posto de gasolina se não for emergência. Porque sabe o que você está fazendo? Você está obrigando um outro ser humano criado à imagem de Deus a trabalhar, quando Deus deu para ele um dia de descanso. Para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque se as pessoas não fossem a esses locais de comércio, o comércio fecharia e as pessoas descansariam. E você, se você tem mais de 40, 50 anos, sabia que no Brasil era um pouco assim, pela influência do cristianismo. Há tempo atrás, no domingo, você não achava uma formiga na rua. Em cidades pequenas, pelo menos. Você percebe o princípio, querido? Bem, nós vamos lidar com a flexibilidade do dia do Senhor, o que fazer, o que não fazer. Devo eu julgar o meu irmão se ele vai na padaria comprar um pão, enche o petróleo no tanque? Nós sabemos que não. Então, no próximo domingo, nós vamos lidar com a questão da flexibilidade do dia do Senhor. Mas eu estou demonstrando aqui os princípios por trás desse mandamento. Assim como a observância do sábado para o judeu era um testemunho para as nações em volta, também observar o dia do Senhor é o nosso testemunho para o povo em volta. Veja como esse pessoal é sério. Eles realmente separam um dia para adorar o Deus deles. Não é só adoração de lábios, eles creem nesse dia eterno que virá. Eles se reúnem para adorar. Eles estão tão ansiosos para chegar esse dia de domingo, você vê a alegria neles. Está chegando o domingo, vou adorar o Senhor com meus irmãos. É um testemunho para as pessoas em volta. Assim como era para Israel, uma sociedade agrária, ter que parar a colheita, ter que pôr os animais, ter que parar toda a sociedade. E aquelas nações em volta, nós não fazemos isso, nós continuamos em frente. Era um testemunho de que eles amavam e honravam o seu verdadeiro Deus. Também para nós, queridos. Alguns usam Calvino, e dizer que Calvino era uma pessoa que havia ensinado que o quarto mandamento não era moral. Mas foram os puritanos depois que vieram ensinar o contrário. Mas Calvino, ele nos deu exortações claras em seus sermões sobre Deuteronômio, por exemplo, Deuteronômio 5, se você procurar esse sermão, veja o que ele diz. Eu extraí algo, porque há muitos que usam Calvino para justificar hoje em dia tantas coisas estranhas. Ele diz o seguinte: ele mostra a sua posição firme, instando a sua congregação em Geneva, que se fossem verdadeiramente devotos ao Senhor e separassem esse dia. Ele diz: se convertermos o domingo em um dia para os nossos afazeres terrenos, esportes e lazer, como Deus de fato seria glorificado nele? Não é uma gozação e até mesmo uma profanação do seu nome, mas quando as lojas estão fechadas no domingo, quando as pessoas não viajam de maneira habitual, sem necessidade, o propósito do dia do Senhor é providenciar mais tempo livre e liberdade para dedicar ao que Deus nos comanda. Nós já não temos mais essa figura e sombra, o sábado judaico, com o propósito de guardar uma cerimônia tão rigidamente como ela era debaixo da escravidão da lei. Em vez disso, o seu propósito é ajuntar-nos para que sejamos treinados a nos dedicar melhor ao serviço de Deus,
para que possamos ter esse dia totalmente dedicado a Ele, a fim de sermos separados do mundo. Não guardamos o dia que foi comandado aos judeus, pois esse dia era o sábado, mas para demonstrar a liberdade dos cristãos do sistema judaico, o dia foi mudado, visto que Jesus Cristo, em sua ressurreição, nos havia libertado de toda a escravidão da lei. O dia do Senhor existe, ele diz, com o propósito de capacitar-nos a deixar de lado as nossas preocupações e negócios terrenos e afazeres terrenos, a fim de que, abstendo-se de tudo mais, possamos meditar nas obras de Deus, sermos treinados a reconhecer os favores de Deus que nos concede, louvá-lo, adorá-lo. E quando passamos o domingo adorando e glorificando o nome de Deus e meditando em suas obras, então, em todo o resto da semana, mostremos que nos beneficiamos daquele dia. Alguém poderia afirmar que Calvino estava mutilando o quarto mandamento da lei de Deus. Eu menciono esses elementos históricos porque há muita confusão por aí. E sobretudo para quem passa muito tempo na internet. E há muita coisa estranha. Mas queridos, a lei moral para o crente, salvos pela graça de Deus. Não por cumprirmos, nem jamais poderíamos cumprir a lei moral de Deus, mas debaixo ainda dessa autoridade da lei moral do Senhor. A lei moral de Deus, os 10 mandamentos, uma expressão dos princípios eternos de justiça de Deus, o seu caráter, escrito pelo dedo de Deus, escrito na consciência, depois nos 10 mandamentos, não pode ser anulado, permanece todos os tempos, vivido, cumprido pelo Salvador, para a nossa salvação, então dado à sua igreja em um novo dia que marca tantas realidades melhores, escrito em nosso coração pelo seu Espírito que vem habitar em nós. Veja o significado, o propósito, a beleza desse quarto mandamento, o dia do Senhor para o seu povo. Bem, nós temos aqui um estudo introdutório, mas no próximo domingo, um pouco mais sobre o tema, o que ficou do quarto mandamento para a igreja hoje. Nós iremos responder aquelas perguntas, ou aqueles textos que são frequentemente apontados pelos nossos opositores, Gálatas, Romanos 14, Colossenses, onde nos é dito que Paulo estava dizendo aos crentes que o sábado é algo dos judaizantes e coisas como essa. O que se espera do crente no dia do Senhor, o que evitar talvez no dia do Senhor, e o princípio da flexibilidade do dia do Senhor, diferente do sábado judaico. E algumas direções práticas para aqueles dias, e também as bênçãos do Senhor prometidas à sua igreja, especificamente ligadas a isso, e como crentes devem agir em relação aos mandamentos de Deus, tendo em vista o princípio do respeito, do amor fraternal, que nos é dado na palavra de Deus também. Essas são coisas tremendas, nós queremos conhecê-las e honrar o nosso Deus. Então, de vez em quando, nós precisamos parar para fazer um estudo que parece um pouco mais técnico, talvez, mas não, queridos. Aqui está a base da nossa fé, uma fé inteligente na palavra de Deus para o seu povo.